O motor da Brasília amarela tossia baixo, enquanto Helena girava a chave pela terceira vez. 5h40 da manhã. O evento começaria às 10, mas ela precisava estar lá antes, ver de longe, preparar-se para o território que, anos atrás, a havia mastigado e cuspido sem sequer perceber. O carro finalmente pegou. Helena respirou fundo e saiu da garagem aos fundos da oficina onde trabalhava sozinha. Quando avistou o centro de convenções Stella Maris, aquela estrutura de vidro e concreto sobre gramados impecáveis, o estômago revirou. Não era medo do desafio técnico, era medo de voltar a ser nada. Estacionou a 3 quarteirões de distância. Desligou o motor. Silêncio. Apenas o tic-tac do painel esfriando. Aos poucos, o movimento começou. Caminhões Mercedes transportando carros cobertos, homens de colete laranja gesticulando com walkie-talkies. Pessoas de terno sem gravata, risadas fáceis, apertos de mão prolongados. Eles se cumprimentavam pelo primeiro nome, tinham histórias em comum. Helena conhecia aquele mundo, não por dentro, mas por exclusão. A lembrança veio sem pedir licença. 6 anos atrás, 22 anos, recém-saída de um curso técnico que fizera à noite, depois de turnos duplos num supermercado. Juntara dinheiro por 8 meses para pagar um workshop de preparação automotiva, ali mesmo, no Stella Maris. Chegou no primeiro dia com meia hora de antecedência. Ninguém a recebeu. Quando perguntou onde seria a primeira sessão, o organizador verificou a lista e acenou vagamente para uma sala ao fundo. 23 participantes, todos homens. Nenhum olhou quando ela sentou. Durante 3 dias, fez anotações detalhadas, levantou a mão 2 vezes. Foi ignorada uma, interrompida na outra. Na dinâmica prática, foi a última a ser escolhida. Seu parceiro fez o trabalho sozinho. Quando ela sugeriu verificar o sensor MAP, ele disse: "Deixa que eu resolvo." Resolveu errado. Ninguém perguntou a opinião dela. Helena saiu dali com o caderno cheio e a certeza de que era invisível. Não voltou. Mergulhou fundo na mecânica, mas desistiu daquele mundo. Construiu a própria trajetória em silêncio, sozinha, e agora estava ali, 6 anos depois, observando o mesmo cenário. O impulso de ir embora veio forte. Seria fácil, mas algo a segurou. Não foi coragem, foi teimosia. Helena ligou o motor e avançou. Quando entrou no estacionamento, o contraste foi imediato. Ferraris vermelhas, Porsches prateados, Mercedes reluzentes, e entre eles a Brasília amarela de 1979, com para-choque levemente torto. As cabeças viraram. Um homem de terno apontou, outro riu. Uma mulher de óculos escuros fez um comentário que Helena leu nos lábios. Sério? Helena estacionou entre um Audi e um BMW. A porta abriu com um rangido metálico. Quando desceu, o silêncio foi pior que as risadas. Foi quando ouviu a voz. "Pessoal, vocês estão vendo isso?" A voz era forte. Vinha de um homem alto, camisa social branca, relógio reluzente, cercado por 4 ou 5 pessoas. Helena conhecia o tipo. Homens cuja confiança não vem de competência, mas de nunca terem sido contrariados. Ele apontou para a Brasília. Alguém sabe se o evento inclui exposição de relíquias ou se é só coincidência? Risadas. Helena parou. Virou-se. O homem sorriu, condescendente. Não quis ofender. É um carro charmoso. Mas aqui, entre esses modelos... O carro funciona, ela disse, voz firme. Ah, não duvido. Mas funcionar é o mínimo, né? Aqui a gente fala de desempenho, tecnologia. Você entende a diferença?
Entendo, Helena disse. E o seu, qual é? Ele apontou para um sedã Mercedes cinza escuro. Classe S, último modelo. V8 biturbo 450 cavalos, suspensão pneumática adaptativa. Você conhece o motor? O homem riu. Eu não conheço o motor. Eu dirijo. Para isso existem engenheiros. Então você não sabe o que está debaixo do capô. Sei que funciona perfeitamente. Sei que vale mais de R$500 mil. E eu sei exatamente cada peça da minha Brasília, Helena disse. Reconstruí o motor, ajustei a suspensão, refiz a injeção eletrônica. Cada parafuso passou pela minha mão. O homem cruzou os braços. Impressionante. Mas isso não muda o fato de que você trouxe um Fusca quadrado para um evento de carros de verdade. Então faça um teste, Helena disse. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Teste? Você e eu, seu carro e o meu. Um desafio técnico. Escolhe você. O silêncio mudou. Não era mais diversão, era curiosidade. O homem olhou para os amigos, riu, balançou a cabeça. Você está falando sério? Completamente. Ele ficou em silêncio, então deu de ombros. Tudo bem. Por que não? Vai ser divertido. Helena sentiu o estômago afundar, havia acabado de apostar tudo, mas já não dava para voltar atrás. Porque dessa vez ela não sairia dali invisível. E se você quer saber como essa história vai acabar, se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir ninguém esperava. O homem se chamava Ricardo Almeida. Helena descobriu quando alguém o chamou pelo nome, seguido de risadas. Ele virou-se para o grupo como se fosse apresentar um show. Pessoal, a moça quer um teste técnico. Brasília contra Mercedes. O que acham? Risadas, comentários sobre apostas. Helena permaneceu parada, braços ao lado do corpo. Qual o teste? Ela perguntou. Ricardo sorriu. Um teste de resposta do motor. Aceleração controlada 0 a 60, com medição de torque e eficiência de combustível. Pausou. A não ser que prefira algo mais básico? Pode ser esse. Ótimo. Vamos fazer agora. Um homem mais velho de barba grisalha se aproximou. Sério, Ricardo? Vai perder tempo com isso? Vai ser rápido, Mário. Mário olhou para Helena com curiosidade clínica. Você sabe no que está se metendo? Sei. Porque se seu carro falhar, ninguém aqui vai te ajudar. Não vou precisar de ajuda. Helena voltou para a Brasília. Sentou-se, fechou os olhos por 2 segundos. O que estava fazendo? Não havia prêmio, nada a ganhar. Mas se saísse agora, a invisibilidade voltaria. Pior, porque teria tentado ser vista e falhado antes de começar. Ligou o motor e seguiu Ricardo até uma área aberta nos fundos. Já havia gente observando. 10, 12 pessoas, celulares erguidos. Um técnico de jaleco se aproximou com equipamento de medição. Suspirou como quem recebera uma tarefa absurda. Regra simples, Ricardo anunciou. 0 a 60. Vou medir tempo, torque e eficiência. Melhor equilíbrio entre os 3 vence. Alguma dúvida? Helena balançou a cabeça. Damas primeiro. Você começa. Escolheu o teste. Ricardo deu de ombros. Não faz diferença. Entrou no Mercedes. O motor ligou com um ronronar suave. Ajustou tudo com calma estudada. O técnico acenou. O Mercedes arrancou. Controlado, preciso, progressivo. Sem solavancos. 60 quilômetros em 4,2 segundos. Murmúrios de aprovação. Ricardo saiu sorrindo. Torque estável, consumo esperado, aceleração limpa. O técnico anunciou. Muito bom. Sua vez, Ricardo disse para Helena. Helena entrou na Brasília. Respirou fundo.
as mãos firmes no volante. Não era apenas um teste de carro, era um teste de tudo. Ligou o motor, o ronco foi mais alto, mais honesto. O técnico acenou, Helena pisou no acelerador. A Brasília hesitou, o motor engasgou, o carro balançou, risadas. Helena sentiu raiva, mas ajustou. Soltou a embreagem diferente, compensou com precisão. A Brasília respondeu, ganhou velocidade. Não foi suave, foi visceral, mas funcionou. 65,1 segundos. O silêncio foi diferente. O técnico checou, franziu a testa, checou de novo. Torque irregular no início, mas estabilizou. Consumo surpreendentemente eficiente. Aceleração competitiva. Pausou. Considerando a idade, é impressionante. Ricardo pegou o equipamento. 5,1, quase um segundo a mais. Ergueu o olhar. Mas números são números. Eu venci. Venceu. Fico feliz que reconheça. Mas você disse, melhor equilíbrio entre os três. Tempo, torque e eficiência. Ricardo piscou. E você só mediu tempo. Silêncio pesado. O técnico limpou a garganta. Tecnicamente, ela tem razão. A métrica completa incluiria os 3 ponderados. Ricardo olhou para ele como se tivesse sido traído. Você está brincando. Tudo bem? Ricardo levantou as mãos. Vamos fazer direito. Medir tudo. Ser completamente técnicos, científicos, justos. Olhou para Helena. Porque quando eu vencer de novo, quero que não sobre dúvida nenhuma. Então vamos lá. Mas enquanto voltava para Brasília, uma pergunta martelava. O motor ia responder uma segunda vez? Helena dirigiu sem destino por 20 minutos. O motor roncava fiel. A cidade acordava ao redor. Parou num semáforo. Uma mulher atravessou com um carrinho de bebê. Um entregador passou de moto. Normalidade. O mundo continuava. E Helena não sabia o que fazer com o que acabara de acontecer. Havia vencido, tecnicamente. Mas Ricardo tinha razão. Nada havia mudado. O celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Helena, aqui é Clarice Mendes. Você saiu rápido demais. Precisamos conversar. Helena trancou o celular e jogou no banco. Voltou para a oficina. Um galpão pequeno, paredes descascadas, portão verde desbotado. 2 carros esperavam. Gol com problema na embreagem, Corsa para revisão. Começou a trabalhar. Embreagem primeiro. Trabalho simples, reconfortante. Sob o carro, com mãos sujas e corpo no chão frio, conseguia pensar. O que tinha provado, que era competente, já sabia. Mas para quê? Para quem? Amanhã você volta para sua oficina e eu volto para minha vida, e nada disso vai importar. Ele estava certo? Helena apertou um parafuso com força demais. A chave escapou, raspou os dedos, praguejou baixo. Não, importava. Para ela, pela primeira vez em 6 anos, não saiu invisível. Terminou a embreagem ao meio-dia. Mais 3 mensagens de Clarice. Helena ignorou. Começou o Corsa. Revisão completa. Trabalho metódico. 3 da tarde. Som de carro parando. SUV preto. Caro. Clarice desceu. Helena suspirou, largou a ferramenta. Você não atende celular? Clarice perguntou. Estava ocupada. Clarice olhou ao redor. Trabalha aqui sozinha? Sim. Há quanto tempo? 4 anos. Posso entrar? Helena hesitou, depois se afastou. Clarice entrou, mãos nos bolsos. Quantos clientes você tem? 10, 15, gente do bairro. E sobrevive disso? Sobrevivo. Clarice caminhou até a Brasília. Passou a mão no capô. Por que você gastou tempo e dinheiro modificando um carro velho? Ninguém nunca tinha feito essa pergunta dessa forma. Porque era meu. Cada ajuste provava algo. Para mim mesma. Provava o quê? Que eu sabia o que estava fazendo, que não precisava de validação,
Clarice sorriu, um sorriso triste. E funcionou. Helena não respondeu. Você ainda está aqui, Helena, sozinha, numa oficina que mal paga as contas, provando coisas para você mesma. Pausou. Mas ninguém mais está vendo. Doeu porque era verdade. E você veio me lembrar disso? Não. Vim te oferecer uma saída. Não preciso. Precisa sim. Clarice tirou um envelope. Tem uma proposta. Uma competição. Rally urbano. Modificação e desempenho. Carros antigos contra tecnologia moderna. Não me interessa. O prêmio é 50 mil reais. Helena parou. 50 mil. Mais do que ganhava num ano. Além disso, finalistas ganham espaço em publicações, conexões com preparadores, montadoras, investidores. Helena pegou o envelope. Leu 3 provas: velocidade, eficiência, controle. Inscrições abertas por 2 semanas. Por que está fazendo isso? Porque vi o que você fez e reconheço o talento desperdiçado. Talento desperdiçado. É verdade. Você é boa, mas está escondida. O mundo não vai te buscar. Você precisa ir até ele. Helena devolveu o envelope. Obrigada, mas não. Clarice não pegou de volta. Pensa, você tem 2 semanas. Não preciso de 2 semanas. Pensa de qualquer jeito. Caminhou até a porta. Sabe qual foi a diferença entre você e o Ricardo hoje? Helena não respondeu. Ele esperava vencer. Você esperava perder. E os dois estavam errados. Sorriu. Pensa nisso. Saiu. Helena ficou parada, envelope nas mãos. 50 mil reais. Não era só o dinheiro, era a pergunta. E funcionou? Olhou para a Brasília, para o Corsa, para as paredes descascadas. Não, não tinha funcionado. Ainda estava aqui, sozinha, provando coisas para ninguém. Mas talvez pudesse mudar isso. Helena guardou o envelope e tentou esquecer. Tentou, mas a pergunta de Clarice voltava sempre. E funcionou? Aparecia enquanto trabalhava, enquanto comia sozinha à noite. 3 dias depois, releu o regulamento. Rally urbano. 3 etapas: aceleração e frenagem, eficiência energética, controle e precisão. Exatamente o que a Brasília fazia bem, ou quase. Abriu o capô. Olhou com olhos clínicos. Para vencer, a Brasília precisava de mais. E mais custava dinheiro que não tinha. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Helena? Aqui é Mário. Do evento. Vi seu trabalho. Tem uma oficina de preparação. Queria saber se você faz freela. Preparação de motores clássicos. Paga bem. Helena olhou ao redor. As paredes descascadas. Quando? Amanhã? Manda o endereço. Tudo bem. Talvez uma coisa pudesse pagar pela outra. A oficina de Mário era tudo que a dela não era. Grande, limpa, organizada, equipamentos modernos. Ele mostrou os projetos, conversões, ajustes, otimizações. Quanto você cobra por hora? 60 reais. Justo. Que tal começar com aquele Chevette? Adaptar injeção programável. 3, 4 dias. 1.200 adiantado, 1.200. Freios novos para a Brasília. Suspensão ajustada. Pode ser? Começa a segunda? Começo. Mário hesitou. Você vai participar daquele rally? O da Clarice? Ainda não decidi. O Ricardo vai. Ficou incomodado. Quer provar que foi sorte. E você, o que acha? Acho que você é boa, mas competir oficialmente é diferente. Tem pressão. Público. Pausou. Você está preparada? Não sei. Pelo menos você é honesta. Pegou uma ferramenta. Se decidir participar, uma dica. O Ricardo vai preparar o Mercedes até o limite. Ele tem dinheiro, equipe, recurso. Você precisa de uma vantagem que dinheiro não compra. Como? Isso você descobre.
Déjà. Helena passou o fim de semana pensando. Qual vantagem dinheiro não comprava? Conhecimento do carro, leveza, eficiência. Domingo à noite, deitada sob a Brasília com lanterna, viu a suspensão. Ajustada para uso diário, não para competição, se recalibrasse, endurecesse molas, ajustasse amortecedores, redistribuísse peso, ganharia segundos em curvas e frenagens. E custaria apenas tempo e conhecimento. Tinha encontrado a vantagem. Segunda, começou no Chevette de Mário. Bom trabalho, técnico. À noite trabalhava na Brasília. Suspensão. Desmontou, mediu, recalculou, ajustou milímetro a milímetro. Trabalho de formiga. Lento. Mas, pela primeira vez em anos, não trabalhava apenas para sobreviver. Trabalhava para vencer. Quinta, terminou o Chevette. Mário testou, aprovou, pagou. Quando quiser mais, avisa. Vou precisar de 2 semanas. Projeto pessoal. A Brasília. Vai participar, então? Você vai precisar. Boa sorte. Sexta à noite terminou a suspensão. Testou. O carro respondia diferente, mais firme, mais agressivo, mais preciso. Sábado, comprou freios novos com o dinheiro de Mário. Instalou, calibrou, testou. Domingo, teste final. 20 voltas, acelerações, frenagens, curvas. A Brasília não era mais o mesmo carro, era uma máquina. Segunda, preencheu a inscrição online. Nome, Helena Martins. Veículo, Volkswagen Brasília 1979. Categoria, modificado clássico. Apertou, confirmação chegou. Estava dentro, não havia mais volta. A primeira etapa do rally seria em 2 semanas. Helena recebeu o e-mail com detalhes. Autódromo Municipal, sábado, às 8 da manhã. 23 inscritos, 3 provas eliminatórias. Apenas 10 passariam para a segunda etapa. Ela leu a lista de participantes. Ricardo Almeida estava lá. Mercedes-Benz Classe S. Helena não se surpreendeu. Nos dias seguintes, trabalhou sem parar. Revisou cada sistema da Brasília. Testou a injeção eletrônica em diferentes temperaturas. Simulou frenagens bruscas. Mediu tempos de resposta. O carro estava pronto, mas Helena não tinha certeza se ela estava. Quinta-feira à noite, o celular tocou. Clarice. Vi sua inscrição. Fico feliz que tenha decidido participar. Obrigada. Você está nervosa? Helena hesitou. Um pouco. Normal. Primeira competição oficial é sempre difícil. Mas lembra, você já provou que consegue. Agora é só repetir. E se não conseguir? Clarice ficou em silêncio por um momento. Então você aprende e tenta de novo. Pausou. Mas não acho que vai precisar. Você é boa demais para falhar. Depois que Clarice desligou, Helena ficou sentada na oficina, olhando para a Brasília. Boa demais para falhar. Mas e se o que aconteceu no evento tivesse sido sorte? E se a Brasília não respondesse da mesma forma sob pressão real? E se ela congelasse na frente de todos? As dúvidas vinham em ondas. Helena levantou, caminhou até o carro, abriu a porta. Sentou-se no banco do motorista. Fechou os olhos. Respirou fundo. Lembrou da primeira vez que dirigiu aquela Brasília. Tinha comprado por R$ 2.000 de um ferro velho. O motor não ligava. A lataria estava comida de ferrugem. O interior cheirava a mofo, mas Helena viu algo além disso. Viu potencial. E passou 2 anos transformando ferrugem em ouro. Não podia desistir agora. Sábado amanheceu limpo. Céu azul, temperatura agradável. Helena chegou ao autódromo às 7. O estacionamento já tinha movimento. Caminhões descarregando carros, equipes organizando ferramentas, fotógrafos ajustando câmeras. Era maior do que ela esperava. Muito maior.
Helena estacionou a Brasília numa vaga afastada. Respirou fundo, desceu. Imediatamente as cabeças viraram, alguns olhares curiosos, outros divertidos. Um homem de boné comentou algo com o colega e riu. Helena ignorou. Caminhou até a área de inscrições, apresentou documentos, recebeu um número adesivo 17. Colou no vidro traseiro da Brasília. Quando voltou, viu Ricardo. Ele estava ao lado do Mercedes, conversando com 3 homens de macacão, equipe completa. O carro estava diferente, mais baixo, rodas maiores, escapamento esportivo. Ele tinha preparado. Ricardo a viu, parou de falar. Por um segundo seus olhos se encontraram. Ele não sorriu, não acenou, apenas olhou. Depois voltou para a conversa como se ela não existisse. Helena sentiu o estômago apertar. 8 horas. Reunião obrigatória. Todos os competidores reunidos numa área coberta. Clarice na frente, ao lado de 2 juízes técnicos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Rally Urbano de Modificação e Desempenho. Primeira etapa. Clarice pausou, olhando para cada competidor. As regras são simples. 3 provas. Aceleração e frenagem. Eficiência energética. Controle em slalom. Os 10 melhores passam para a próxima etapa. Dúvidas? Ninguém falou. Ótimo. Primeira prova começa em 15 minutos. Boa sorte. Helena voltou para a Brasília. Sentou-se, mãos no volante. 15 minutos. Respirou. O celular vibrou. Mensagem de Mário. Boa sorte. Lembra, você tem a vantagem que ele não tem. Helena trancou o celular. Ligou o motor. A primeira prova era simples. Aceleração de 0 a 100 metros, seguida de frenagem total. Mediam-se tempo de aceleração e distância de frenagem. Helena assistiu os primeiros competidores. Um Opala preparado, 5,8 segundos. Frenagem, 28 metros. Um Golf GTI, 5,2 segundos. Frenagem, 25 metros. Um Chevette Turbo, 6,1 segundos. Frenagem, 30 metros. Então veio Ricardo. O Mercedes arrancou com precisão cirúrgica. Motor V8 rugindo. Suspensão absorvendo cada irregularidade. 4,9 segundos. Frenagem, 23 metros. Aplausos. Ricardo saiu do carro, cumprimentou a equipe. Confiante. Número 17, o juiz chamou. Helena. Ela dirigiu até a linha de largada. Desligou o motor. Respirou. Mãos firmes no volante. Pé na embreagem. O juiz levantou a bandeira. Helena ligou o motor. A Brasília roncou. Bandeira baixou. Acelerou. A Brasília respondeu. Primeira marcha. Segunda. O motor gritava. A suspensão firme mantinha o carro colado no asfalto. 100 metros. Freou. Os discos novos morderam. O carro parou firme, sem derrapar. O juiz olhou para o cronômetro, depois para o medidor de distância. 5,3 segundos. Frenagem, 24 metros. Murmúrios. Não era o melhor tempo, mas estava no top 3. Helena voltou para a área de espera. Respirou. Primeira prova. Sobreviveu. Mas então veio a segunda. Eficiência energética. E foi aí que tudo mudou. A segunda prova era um circuito misto de 8 quilômetros. Objetivo: completar usando o mínimo de combustível, mantendo velocidade média de 60 km/h. Precisão, eficiência, controle. Onde a Brasília brilhava. Helena era a 13ª. Assistiu os primeiros. Opala, 1,2 litros. Golf GTI, 0,9 litros. Fusca modificado, 1,1 litros. Ricardo foi o 8º. Completou em perfeição técnica. Resultado, 0,8 litros. Melhor até agora. Ele saiu sorrindo. Olhou para Helena. Tente superar isso. Número 17. Helena entrou na Brasília. Conhecia cada curva agora. Saiu. Não acelerou forte. Deixou o motor encontrar ritmo natural. A injeção otimizava cada gota.
Primeira curva. Suave. Segunda. Reta. Terceira. O circuito passava como quebra-cabeça resolvido. Reta final. Cruzou, desligou, esperou. Os juízes mediram. Um franziu a testa, mediu novamente. 0,65 litros. Silêncio. Murmúrio crescente. Confirmado. Novo melhor tempo. Aplausos diferentes. Reconhecimento. Helena olhou para Ricardo. Ele não estava mais sorrindo. Terceira prova. Slalom. 18 cones em zigue-zague. Cada cone derrubado. Opala, 43 segundos total. Golfe, 36 segundos. Fusca, 34 segundos. Ricardo entrou focado. Começou rápido, preciso. Passou todos os cones limpo. 24 segundos. Explosão de aplausos. Número 17. Helena entrou. A suspensão ajustada era mais dura, mais responsiva, menos tolerante a erros. Precisão absoluta. Acelerou. Primeiro, segundo, terceiro cone. Passou. Sexto, curva fechada. Freou minimamente, virou, acelerou. Nono cone, a roda tocou a base. Levemente, o cone balançou. Helena seguiu. Finalização. Olhou pelo retrovisor. O cone estava de pé. 23,8 segundos. Nenhum cone derrubado. Silêncio. Depois aplausos altos. Helena desceu, pernas tremendo de adrenalina. Olhou para Ricardo. Ele a encarava. Sem sorriso, sem deboche, respeito. Ou algo próximo. Classificação final. 10º ao 4º lugar anunciados. Terceiro, Dodge Charger. Segundo, Mercedes-Benz, Ricardo Almeida. Primeiro, Volkswagen Brasília 1979. Depois, aplausos. Helena Martins. Helena ficou parada, absoluto. Não conseguia se mover. Tinha vencido. Clarice se aproximou. Parabéns. Você foi incrível. Eu não esperava. Eu esperava. Bem-vinda à segunda etapa. Mas os olhos de Helena estavam em Ricardo. Ele caminhava para o Mercedes. A equipe tentava consolar. Ele acenou que estava bem. Mas Helena viu. Viu o momento em que a confiança dele rachou. E soube que a próxima etapa seria ainda mais difícil. Porque agora, Ricardo não estava mais subestimando. Estava com medo de perder. A vitória trouxe atenção. Domingo, o celular não parou. Mensagens, pedidos de entrevista, convites para podcasts. Uma revista queria matéria sobre a mecânica que venceu com uma Brasília. Helena ignorou a maioria. Respondeu Clarice e Mário. Clarice ligou. Você virou notícia. A segunda etapa é em 3 semanas. Vai ser mais difícil. Percurso misto, urbano e montanha. E todos vão estar de olho em você. E o Ricardo? Especialmente o Ricardo. Helena sabia. Tinha visto nos olhos dele. Surpresa virara determinação. Segunda, Helena voltou à rotina, mas a oficina não estava vazia. 3 carros novos, clientes que viram a competição. Um homem com Passat antigo foi direto. Viu rally, quero que meu carro rode assim, quanto custa? Helena hesitou. Depende do que você quer. Eficiência, sem perder potência. Posso fazer. 2, 3 semanas. E quanto? 3.000. Ele nem piscou. Fechado. Quando saiu, Helena sentou e respirou fundo. 3.000 por um serviço. Mais do que ganhava num mês antes. As coisas estavam mudando. Rápido demais. Quarta à noite, trabalhava na Brasília quando ouviu um carro parar. Mercedes cinza escuro. Ricardo. Posso entrar? Helena limpou as mãos. Pode. Ele caminhou devagar, observando. Ferramentas velhas. Paredes descascadas. A Brasília no centro. Então é aqui que você trabalha? É. Sozinha. Sim. Parabéns pela vitória. Helena não esperava. Obrigada. Você foi melhor. Constatação. Como você fez isso? Esse carro tem 45 anos. Como compete com tecnologia moderna? Trabalho, conhecimento, ajustes. Não é só isso.
Aproximou-se do motor. Tem algo mais? Silêncio. Você me odeia. A pergunta surpreendeu. O quê? Fui babaca com você. Você tem direito de me odiar. Não te odeio. Só não gosto da forma como trata as pessoas. Ricardo assentiu. Justo. Vim saber se você está competindo por mim. Para me vencer, provar algo. Não, estou competindo por mim. Você é só consequência. Ricardo riu sem alegria. Consequência. Sempre fui o melhor. Melhores carros, equipe, recursos. Nunca perdi. Até você. Pausou. Agora não sei se sou bom de verdade ou se só tive sorte de ter dinheiro. Helena não respondeu. Ricardo caminhou até a porta. A próxima etapa vai ser difícil e eu não vou facilitar. Não espero que facilite. Bom, que vença o melhor. Ou a melhor. Ricardo sorriu, genuíno. Ou a melhor. Saiu. Helena ficou processando. Não esperava vulnerabilidade, honestidade. Talvez Ricardo fosse mais do que aparentava, ou apenas estivesse com medo. Nos dias seguintes, mergulhou no trabalho. Preparou o Passat. Ajustou injeção, otimizou, recalibrou. À noite, sozinha, as dúvidas voltavam. E se tivesse tido sorte? E se não conseguisse repetir? E se fosse só uma anomalia? Sexta à noite, Clarice ligou. Como está a preparação? Bem, acho. Você parece insegura. Estou. Silêncio. Quando comecei na consultoria, ninguém me levava a sério. Jovem, mulher, setor dominado por homens. Toda reunião me pediam café. E o que você fez? Continuei. Provei. De novo. E de novo. Até que não puderam ignorar. Pausou. Helena, você já provou. Agora só precisa acreditar que não foi sorte. E se eu falhar? Então você aprende e tenta de novo, mas não vai falhar. Depois que Clarice desligou, Helena caminhou até a Brasília. Passou a mão no capô, sentiu o metal frio. Aquele carro representava anos de trabalho, noites sozinha, erros corrigidos, conhecimento acumulado. Não era sorte, era ela, e estava na hora de provar de novo. A segunda etapa seria diferente. Helena recebeu o regulamento por e-mail na segunda-feira anterior à prova. Percurso de 45 quilômetros. Metade urbano, metade serra. Subidas íngremes, curvas fechadas, descidas técnicas. Não era apenas velocidade ou eficiência, era resistência. Controle sob pressão contínua. Helena leu 3 vezes. Depois imprimiu e colou na parede da oficina. Tinha 5 dias. De terça-feira, começou os ajustes finais na Brasília. A suspensão estava calibrada para circuito plano. Precisava de mais flexibilidade para a serra, mais curso nos amortecedores. Molas levemente mais macias para absorver irregularidades sem perder estabilidade. Trabalhou até tarde. Desmontou, ajustou, remontou, testou. Quarta de manhã, pegou a Brasília e dirigiu até uma serra nos arredores da cidade. Precisava testar em condições reais. A estrada era estreita, sinuosa, exatamente o tipo de terreno que estaria na prova. Helena começou devagar. Primeira curva. A suspensão respondeu bem. Segunda. Terceira. O carro se comportava diferente, mais confortável, mas ainda preciso. Aumentou a velocidade gradualmente. Curva fechada à esquerda. O carro inclinou, mas manteve aderência. Subida íngreme. O motor trabalhou duro, mas entregou potência constante. Descida técnica. Freios responderam sem superaquecer. Helena completou o percurso teste 3 vezes. A cada volta ganhava confiança. A Brasília estava pronta, mas na volta para a cidade, o motor começou a falhar. Pequenas oscilações.
quase imperceptíveis, mas estavam lá. Helena parou no acostamento, abriu o capô, verificou a injeção eletrônica. Tudo parecia normal. Ligou de novo. A falha continuava, irregular, intermitente, medo. Faltavam 3 dias para a prova. Helena rebocou a Brasília de volta para a oficina. Passou a tarde inteira diagnosticando. Verificou sensores, testou bomba de combustível, conferiu fiação, mediu pressão, tudo dentro dos parâmetros. Mas a falha persistia. Às 8 da noite ligou para Mário. Preciso de ajuda. O que aconteceu? O motor está falhando. Não consigo achar o problema. Posso ir aí amanhã cedo. Mas, Helena, faltam 3 dias. Eu sei. Quinta de manhã, Mário chegou. Trouxe equipamento de diagnóstico mais avançado. Conectou na Brasília. Analisou dados. Aqui, apontou para a tela. Sensor de temperatura do ar de admissão. Está enviando leitura errada. A injeção compensa, mas cria oscilação. Como eu não vi isso? Porque é intermitente. Só falha sob temperatura específica. Mário olhou para ela. Você tem outro sensor? Não, esse é adaptado, customizado. Então precisa conseguir outro até sábado. Onde? Ferro Velho. Loja de peças antigas. Pausou. Ou pede para o Ricardo emprestar. Helena olhou para ele. Você está brincando. Não, ele tem oficina completa. Estoque de peças. E pelo jeito respeita você agora. Helena balançou a cabeça. Não vou pedir nada para ele. Orgulho não vai te levar para a segunda etapa. Mário fechou o equipamento. Pensa, você tem até amanhã. Ele saiu. Helena ficou sozinha na oficina, olhando para a Brasília. Orgulho. Era isso? Ou era medo de dever algo a alguém? Passou a tarde toda procurando. Ligou para 3 ferros velhos. Nenhum tinha a peça. Tentou lojas especializadas. Nada compatível. 6 da tarde. Opções esgotadas. Helena pegou o celular. Olhou para o número de Ricardo, que ele tinha deixado depois da visita. Respirou fundo. Discou. 3 toques. Alô? Ricardo. É a Helena. Pausa. Helena. Oi. Tudo bem? Preciso de ajuda. Silêncio breve. Pode falar. Preciso de um sensor de temperatura de admissão, compatível com injeção adaptada. Você tem? Tenho. Na oficina. Precisa quando? Amanhã. A prova é sábado. Entendo. Pausa. Pode vir buscar amanhã cedo. Ou eu levo para você. Eu busco. Ricardo? Combinado? Sim. Te mando o endereço. Obrigada. Não precisa agradecer. Ele pausou. A gente está competindo, mas não precisa ser inimigo. Helena desligou. Sentiu algo estranho. Não era alívio. Era algo mais complexo. Reconhecimento mútuo. Respeito construído através da competição. Sexta de manhã, Helena foi até a oficina de Ricardo. Era enorme. 3 andares, equipamento de ponta, 5 carros em preparação simultânea. Ricardo a recebeu na entrada. Bom dia, bom dia. Ele a levou até um depósito organizado. Prateleiras com peças catalogadas. Abriu uma gaveta, pegou um sensor novo, ainda na embalagem. Esse aqui serve. É universal, compatível com a maioria das adaptações. Helena pegou, verificou as especificações. Quanto? Nada. Ricardo. Helena, de verdade, não estou te dando vantagem. Estou nivelando o jogo. Se você perder, quero que seja porque eu fui melhor. Não porque você teve problema técnico. Helena guardou o sensor. Obrigada. Mas boa sorte amanhã. Você também. Quando Helena saiu, Ricardo ficou observando a Brasília amarela se afastando. Um dos mecânicos se aproximou. Chefe, você acabou de ajudar sua principal concorrente. Ricardo sorriu. Eu sei.
E vai ser mais satisfatório vencer ela agora. Sexta à tarde, Helena instalou o sensor. Testou. A falha desapareceu. Motor rodando perfeitamente, estável, confiável. Fez um último teste ao redor do quarteirão. A Brasília estava pronta. Helena estava pronta, ou quase, porque mesmo com o carro perfeito, mesmo com a confiança voltando, uma pergunta martelava. E se a sorte da primeira etapa não se repetisse? E se dessa vez Ricardo estivesse preparado demais? Dormiu pouco naquela noite, mas quando acordou no sábado, às 5 da manhã, havia uma clareza nova. Não importava se era sorte ou habilidade, não importava se Ricardo estava preparado. Ela faria o melhor que podia, e isso teria que ser suficiente. O ponto de largada era uma avenida bloqueada. Público maior, câmeras, TV local. Helena chegou às 7, 10 competidores. A Brasília deslocada entre preparações modernas. Clarice se aproximou. Dormiu bem? Mais ou menos. São 45 quilômetros. 3 checkpoints. Rally de regularidade. Manter média, ser eficiente, não errar. 8 horas. Briefing. Largada em intervalos de 2 minutos. Pontuação por tempo, eficiência e penalidades. Helena seria a 7ª. Ricardo o 5º. Os primeiros partiram. Opala, Dodge, Golf. Ricardo entrou no Mercedes, focado. Partiu. Aceleração controlada. Desapareceu na curva. Número 17. Helena na linha. Esperou. Bandeira baixou. Acelerou. A Brasília respondeu perfeitamente. Sensor novo funcionando. Percurso urbano, técnico, semáforos programados, rotatórias. Helena manteve ritmo constante. Antecipava cada freada. Primeiro checkpoint aos 15 quilômetros. Passou. Continuou. Urbano virou estrada. Estrada virou serra. Subida começou. Curvas fechadas, inclinação crescente. A Brasília manteve potência. No retrovisor, um Chevette se aproximou. Tentou ultrapassar, conseguiu. Passou rápido demais. 3 curvas depois, estava parado. Superaquecimento. Segundo checkpoint aos 30 quilômetros. Passou. Agora a descida, a parte mais perigosa. Descida íngreme, curvas em visibilidade limitada. Helena freou antes da primeira. Entrada limpa. Segunda, terceira, quarta. A suspensão ajustada absorvia tudo. Meio caminho, viu fumaça à frente. Contornou a curva. O Mercedes de Ricardo, parado. Capô aberto. Fumaça. Ele estava agachado, olhando o motor. Helena passou devagar. Olhos se encontraram. Ele não pediu ajuda. Apenas olhou. Aceitação. Ela passou. Continuou. Mas algo pesava. 10 quilômetros restantes. Virtualmente em primeiro sem Ricardo. Mas a imagem não saía da cabeça. Ricardo tinha ajudado. Dado o sensor. Nivelado o jogo. Se você perder, quero que seja porque eu fui melhor, não porque você teve problema técnico. Helena diminuiu. Parou. 5 segundos. 10. Cada segundo era pontos perdidos. Mas fez retorno. Subiu de volta. Ricardo levantou a cabeça surpreso. O que foi? Superaquecimento. Radiador vazando. Tem fita Silver? Tenho. Mas Helena, você está perdendo tempo. Eu sei. Pega a fita. Trabalhou rápido. Localizou o vazamento. Limpou. Aplicou fita. Completa a água. Vai te levar até o fim. Ricardo completou. Por que você fez isso? Porque você fez por mim. E porque quero que se eu vencer, seja porque fui melhor. Não porque você quebrou. Ricardo sorriu. Respeitoso. Obrigado. Não agradeça. Só não me deixe ganhar fácil. Voltou para a Brasília. Partiu. Perdeu 5 minutos. Mas ganhou algo que não tinha preço. Helena cruzou a linha, esperou. 10 minutos depois, Ricardo chegou, fumegando, acenou para ela.
Ela acenou de volta. Resultados anunciados meia hora depois. Primeiro, Dodge Charger. Segundo, Golf GTI. Terceiro, Brasília. Quarto, Mercedes. Helena perdeu primeiro pelos 5 minutos. Mas no pódio, Ricardo começou a aplaudir. Depois outros, Clarice, Mário, toda a plateia. Não era aplausos de vitória, era reconhecimento de integridade, respeito, competição justa. Helena percebeu. Tinha perdido a etapa, mas tinha ganhado algo mais importante: credibilidade, admiração. E a certeza de que pertencia àquele lugar, não como azarona, mas como competidora de verdade. A terceira e última etapa seria em 2 semanas. E dessa vez, tudo mudava. Helena recebeu o e-mail na segunda-feira. A mensagem de Clarice era direta. Etapa final. Prova eliminatória. Apenas os 5 melhores na classificação geral participam. Circuito fechado, 10 voltas, cronometragem individual. O vencedor leva o prêmio de R$50 mil e o título de campeão. Helena verificou a classificação geral somando as 2 etapas. Primeiro, Dodge Charger, 195 pontos. Segundo, Golf GTI, 188 pontos. Terceiro, Brasília, 182 pontos. Quarto, Mercedes, 178 pontos. Quinto, Opala Preparado, 171 pontos. 5 competidores. E apenas 4 pontos separavam Helena de Ricardo. A semana começou diferente. O telefone não parava. 3 jornalistas querendo entrevista. Um podcast automotivo. Uma marca de pneus interessada em patrocínio. Helena recusou todos, exceto o podcast. Era pequeno, independente, feito por entusiastas. Parecia honesto. A entrevista foi por telefone. 20 minutos. Perguntaram sobre a Brasília, sobre seu trabalho, sobre competir num mundo dominado por homens e dinheiro. O que você quer provar? O entrevistador perguntou. Helena pensou. Nada. Só quero fazer o que sei fazer bem e ser reconhecida por isso. E se você vencer? Então venci. Se não, aprendi. A resposta soou simples, mas era verdade. Terça-feira, Mário apareceu na oficina. Vim ver como está a preparação. Bem, estou ajustando uns detalhes. Mário olhou para a Brasília. Posso te dar uma opinião? Pode. Você está pensando demais. O carro está pronto. Você está pronta. Para de mexer. Helena parou, ferramenta na mão. Como você sabe que estou pensando demais? Porque é o que todo mundo faz antes da última etapa. Ele sorriu. Fica com medo de não estar suficiente. Aí mexe em coisa que não precisa mexer e acaba piorando. E o que eu faço? Dirige, testa, confia. Mário tinha razão. Helena estava ajustando a suspensão pela 3ª vez, recalibrando a injeção, trocando peças que funcionavam perfeitamente, medo disfarçado de preparação. Obrigada. De nada. Mário caminhou até a porta. E Helena, você já venceu. Não importa o que aconteça na última etapa. Você já provou tudo. E quarta-feira, Helena estava testando a Brasília quando viu o Mercedes parar na frente da oficina. Ricardo desceu. Trazia uma caixa. Oi? Oi? Ele estendeu a caixa. Trouxe isso para você. Helena abriu. Dentro, um capacete profissional, top de linha. Ricardo, eu não posso aceitar. Pode sim, não é vantagem. É segurança. Ele olhou sério. A última etapa vai ser em alta velocidade. 10 voltas. Circuito fechado. Você precisa de equipamento adequado. Helena olhou para o capacete. Depois para ele. Por quê? Por que você continua me ajudando? Ricardo deu de ombros. Porque você me ensinou algo. O quê? Que competir não é sobre destruir o outro. É sobre se tornar melhor. Ele pausou.
E você me fez querer ser melhor. Helena não sabia o que dizer. Obrigada. Não precisa agradecer, só usa. Ele voltou para o carro. Nos vemos no sábado. Ricardo, ele parou. Que vença o melhor. Ou a melhor. Ele sorriu e foi embora. Sexta à noite, véspera da última etapa, Helena estava sozinha na oficina. A Brasília estava pronta, impecável, motor calibrado, suspensão ajustada, freios novos, pneus perfeitos. Não havia mais nada a fazer, só esperar. Helena sentou no chão ao lado do carro. Encostou a cabeça na lataria fria. 6 anos atrás, ela tinha saído daquele workshop invisível, derrotada, ignorada, e agora estava ali, na final de uma competição oficial. Disputando R$50 mil. Respeitada, reconhecida. Não importava o resultado de amanhã. Ela já tinha vencido, mas no fundo queria mais. Queria provar, para si mesma, mais do que para qualquer outra pessoa, que não era sorte, que não era anomalia, que era boa de verdade. O celular vibrou, mensagem de Clarice. Descansa bem, amanhã é seu dia. Helena sorriu, respondeu, estou pronta. E pela primeira vez acreditou completamente nisso. Sábado. 6 da manhã. Helena acordou antes do alarme. Não tinha dormido muito, mas estava descansada, alerta, focada. Tomou café, verificou o equipamento. Capacete novo. Macacão limpo. Luvas. 7 horas. Carregou a Brasília no reboque emprestado de Mário. Dirigiu até o autódromo. Quando chegou já havia movimento, mas dessa vez era diferente. Havia arquibancadas, centenas de pessoas, bandeiras, faixas. Uma delas chamou atenção. Vai, Brasília! Helena sentiu algo estranho no peito. Emoção. Pertencimento. Estacionou. Desceu. Clarice estava esperando. Pronta! Pronta! Bom, porque hoje vai ser difícil. O Dodge é rápido. O Golf é técnico. E o Ricardo... Ela olhou para o Mercedes sendo descarregado. O Ricardo está desesperado para provar algo. Eu também. Clarice sorriu. Eu sei. Por isso vai ser interessante. 8h30. Briefing final. 5 competidores reunidos. O dono do Dodge. Um homem calado, experiente. O piloto do Golf, jovem, confiante. O do Opala, veterano, quieto, Ricardo. E Helena. O organizador explicou. 10 voltas, circuito de 3 quilômetros, largada em grid pela classificação geral. Primeiro colocado na frente, último atrás. Helena largaria em terceiro, Ricardo em quarto. Aos seus carros. Helena caminhou até a Brasília, respirou fundo, entrou, fechou a porta, colocou o capacete, mãos no volante. A bandeirada de largada estava próxima, e dessa vez não haveria paradas. Não haveria ajuda, apenas ela, o carro e a pista, tudo ou nada. 30 segundos para a largada. Helena em terceiro, à frente Dodge e Golf. Atrás, Ricardo e Opala. O motor da Brasília roncava, estável. 10 segundos, 5, 4, 3. Bandeira levantou. 2, 1, baixou. Helena soltou a embreagem, acelerador fundo, disparou. O Dodge largou perfeito, rápido. Golf também, mas irregular. Helena aproveitou, colou, primeira curva. Golf freou cedo. Helena entrou por dentro, passou, segundo lugar. Ricardo colou atrás, tentou ultrapassar. Helena fechou. Manteve linha, segunda curva. Helena freou tarde, derrapou levemente. Compensou. Ricardo tentou o mesmo. Freou tarde demais, perdeu traseira. Helena abriu vantagem. Fim da primeira volta. Dodge na frente. Brasília em segundo. Volta 2. O Dodge era rápido, abrindo distância. Ricardo colava. Insistente. Reta longa. Ele passou por fora. Terceiro lugar.
Curva em Eson Ricardo Subexternou. entrou forte Helena demais. aproveitou. Por dentro. Recuperou a posição. Segundo de novo. Volta 3, 4. Helena encontrou ritmo. A Brasília respondia a tudo. Ricardo tentava. De novo e de novo. Mas Helena fechava espaços. Antecipava. Golf perdeu ritmo. Superaquecimento. 3 carros agora. Dodge, Brasília, Mercedes. E volta 5, 6. O Dodge começou a fumegar. Pouco, mas estava lá. Problema mecânico. Perdia velocidade. Volta 7. Helena se aproximava. 4, 3. Curva longa. Colou, esperou. Saída. Acelerou forte. Passou por fora. Primeiro lugar. Plateia explodiu. Mas ainda faltavam 3 voltas. E Ricardo logo atrás. Volta 8, 9. Helena liderava. Tinha tudo a perder. Ricardo colava. Pressão constante. Curva após curva. Helena fechava espaços. Mantinha a linha. Fim da volta 9. Uma volta restante. Última volta. 3 quilômetros. 12 curvas. Tudo resumido a isso. Primeira, segunda curva, perfeitas. Ricardo colado, desesperado. Terceira, ele tentou por dentro, agressivo demais. Perdeu traseira. Helena abriu. 1,5 segundos. Curva técnica, precisão. A Brasília obedeceu. Ricardo recuperava. 1 segundo agora. Reta longa. A última. Ricardo acelerou fundo. Mercedes mais potente. Aproximou. 8 décimos. 7, 6. Última curva. Helena freou no ponto exato. Entrou. Saiu. Ricardo freou tarde. Subexternou. Helena na frente. Reta final. 500 metros. 400, 300. Ricardo atrás. Aproximando. 200, 100. Linha de chegada. Helena cruzou. Primeiro lugar. Parou. Tirou o capacete. Silêncio. Depois, explosão. Gritos. Buzinas. Aplausos. Desceu. Pernas tremendo. Ricardo cruzou. 2 décimos atrás. Parou. Desceu. Olhou para Helena. Sorriu. Não era derrota. Era reconhecimento. Ela tinha vencido. De verdade. Helena ainda estava ao lado da Brasília quando Clarice chegou correndo. Você venceu! Você realmente venceu! Helena assentiu, ainda processando. As pernas tremiam. Não de cansaço, de adrenalina ainda não dissipada. Classificação geral confirmada. Clarice continuou, olhando para o tablet. Primeira colocada, Helena Martins, Volkswagen Brasília 1979. As palavras soaram irreais. Primeira colocada, campeã. A plateia começou a descer das arquibancadas. Gente se aproximando. Fotógrafos, jornalistas, curiosos. Helena olhou para a Brasília. O capô ainda quente. O motor esfriando. Aquele carro que ela tinha construído sozinha, peça por peça, noite após noite, tinha vencido. A cerimônia de premiação foi rápida. Pódio montado no centro da pista. 3 degraus. Primeiro lugar, Helena. Segundo, Golf GTI. Terceiro, Dodge Charger. Ricardo ficou em quarto na classificação geral. Não subiu ao pódio, mas estava na primeira fila, aplaudindo. O organizador chamou Helena. Ela subiu. Recebeu o troféu, uma réplica de volante em metal polido, depois o cheque, R$50 mil. Helena segurou o papel. Era real. Estava acontecendo. A plateia aplaudiu. Fotógrafos tiraram fotos. Alguém pediu para ela erguer o troféu. Ela ergueu. Mas no meio dos flashes e gritos, Helena procurou um rosto e encontrou. Ricardo, aplaudindo, sorrindo, genuinamente feliz. Seus olhos se encontraram. Ele acenou. Ela acenou de volta. Deve festevicis. Depois da cerimônia, enquanto a plateia se dispersava, um homem de terno se aproximou. Helena Martins? Sim. Marcelo Torres, sou diretor de marketing da Automax.
Somos uma rede de oficinas especializadas. Ele estendeu um cartão. Gostaríamos de conversar sobre uma parceria. Helena pegou o cartão. Que tipo de parceria? Gostaríamos que você fosse nossa consultora técnica, treinamento de equipes, desenvolvimento de protocolos de eficiência. E, claro, seria a embaixadora da marca. Embaixadora? Seu rosto em campanhas, sua história como exemplo. Ele sorriu. O que você fez aqui hoje é exatamente a narrativa que queremos. Talento, dedicação, superação. Helena guardou o cartão. Vou pensar. Por favor, pense. Podemos conversar melhor na semana que vem. Ele se afastou. Clarice se aproximou. Ele não foi o único. Já recebi 3 contatos de patrocinadores. 2 marcas de pneus, uma de óleo. Todos querem te conhecer. Clarice, eu não sei lidar com isso. Eu sei, e vou te ajudar. Ela colocou a mão no ombro de Helena. Mas primeiro, respira. Aproveita. Você merece. Helena voltou para Brasília. A maioria das pessoas já tinha ido embora. Apenas alguns mecânicos desmontando estruturas. O sol começava a baixar. Ela abriu a porta. Sentou-se no banco do motorista. Fechou a porta. Silêncio. Olhou para o volante, para o painel, para o câmbio desgastado. Quantas horas tinha passado ali? Quantas noites sozinha, trabalhando, ajustando, testando? Quantas vezes tinha duvidado? E agora estava ali, campeã. Uma batida na janela. Helena olhou. Ricardo. Ela abriu a porta. Oi? Oi? Ele ficou de pé ao lado do carro. Posso falar 1 minuto? Pode. Ricardo respirou fundo. Eu queria te pedir desculpas. De verdade. Pelo jeito que te tratei no começo. Pela arrogância. Pelo desrespeito. Já pediu desculpas. Eu sei. Mas Porque agora é eu diferente. entendo. Ele olhou para a Brasília. Você não venceu por sorte, venceu porque é melhor. Mais dedicada, mais focada. E eu precisava aprender isso. Helena não sabia o que dizer. Obrigada. Não. Obrigado você. Ricardo estendeu a mão. Por me ensinar humildade. Helena apertou a mão dele. Você também me ensinou. O quê? Que competir não precisa ser guerra. Pode ser respeito. Ricardo sorriu. Pode. Ele soltou a mão. Parabéns, Helena. Você mereceu. De verdade. Ele se afastou. Helena o viu caminhar até o Mercedes, entrar, partir, e percebeu que tinha ganhado mais do que um troféu. Tinha ganhado respeito, reconhecimento e algo que não esperava, um rival que virou aliado. Helena dirigiu de volta para casa devagar. O cheque no banco do passageiro, o troféu no banco de trás. Quando chegou na oficina, já era noite. Estacionou a Brasília, desligou o motor. Ficou sentada por um momento. 50 mil reais. Podia reformar a oficina, comprar equipamentos novos, contratar ajuda, ou podia investir em si mesma, fazer cursos, expandir conhecimento, crescer, ou podia simplesmente guardar, ter segurança pela primeira vez em anos. As opções eram muitas, mas uma coisa era certa. Não estava mais sozinha, não estava mais invisível. Tinha provado, para o mundo, para Ricardo, para si mesma. E agora o futuro estava aberto, cheio de possibilidades. Helena desceu do carro, olhou para a oficina. As paredes descascadas, o portão verde desbotado. Sorriu. Talvez estivesse na hora de pintar, de começar algo novo, porque agora ela podia. E isso fazia toda a diferença. 3 meses depois, a oficina estava diferente. As paredes, antes descascadas, agora pintadas de branco limpo. O portão verde havia sido substituído por um de alumínio com vidro. Uma placa nova pendurada na fachada. Helena Martins, preparação automotiva.
Dentro, 2 elevadores hidráulicos novos, bancadas organizadas, ferramentas de qualidade alinhadas nas paredes e 3 carros em serviço. Helena não estava mais sozinha. Contrataram um ajudante. Lucas, jovem de 20 anos, recém-formado em mecânica. Aprendia rápido, fazia perguntas inteligentes. Lembrava Helena de si mesma anos atrás, mas a maior mudança não era física, era o telefone que tocava diariamente. Clientes novos, projetos interessantes, até pedidos de preparação para competições. A vitória no rally tinha aberto portas. Mas numa terça-feira de tarde, Helena estava sob um Fusca quando ouviu a porta abrir. "Um minuto!" gritou. "Sem pressa!" Ela reconheceu a voz. Deslizou para fora debaixo do carro. Clarice. "Oi, não sabia que você vinha." Surpresa. Clarice olhou ao redor. "Nossa, está incrível aqui." "Obrigada, usei parte do prêmio." "Vi, e vi também que você recusou a proposta da Automax." Helena limpou as mãos. "Recusei, não era o que eu queria." "E o que você quer?" Helena olhou para a oficina, para Lucas organizando peças ao fundo, para os carros esperando. "Isso, fazer o que eu sei fazer, mas do meu jeito, no meu tempo." Clarice sorriu. "Entendo, mas vim te fazer outra proposta." "Qual?" "Um instrutor veterano da competição quer montar um programa de formação técnica. Para mulheres. Mecânica, preparação, competição. Ele quer que você seja co-instrutora." Helena piscou. "Co-instrutora?" "É. Ensinar o que você sabe. Passar adiante." Clarice pausou. "Lembra quando você foi naquele workshop anos atrás e foi ignorada?" Helena lembrava. Perfeitamente. Essa é sua chance de fazer diferente, de ser a pessoa que você precisava naquela época. Helena ficou em silêncio. "Quem é o instrutor?" Clarice sorriu. "Um homem chamado Alberto Mendes, veterano da área. Ele te viu competir." Ficou impressionado. O nome soou familiar. Helena lembrou. Alberto Mendes. Tinha sido instrutor em vários workshops. Respeitado. Sério. "E ele quer que eu ensine?" "Quer. Disse que você representa exatamente o que o setor precisa. Competência sem arrogância. Conhecimento construído na prática." Helena olhou para as mãos sujas de graxa, para a oficina, para tudo que tinha construído. Ensinar, passar adiante, ser para outros o que ninguém foi para ela. "Quando começa?" "Daqui a 2 meses, um fim de semana por mês, 6 meses de programa." "Posso pensar?" "Claro, mas Helena..." Clarice tocou seu braço. "Você já provou que é boa. Agora é hora de multiplicar isso." E sexta à noite, Helena fechou a oficina mais cedo. Lucas tinha ido embora. Silêncio. Ela sentou na cadeira velha. A única coisa que não tinha trocado. Gostava dela. Era memória. O celular tocou. Ricardo atendeu. "Oi." "Oi, Helena. Tudo bem?" "Tudo. E você?" "Bem. Olha, estou ligando porque... Lembra que eu falei em fazer uma parceria?" "Lembro. Quero montar um projeto. Restauração de clássicos com foco em eficiência. Não só estética, performance real. E pensei em você. Em mim, para desenvolver os protocolos técnicos. Seria trabalho freelance, bem pago, e você manteria sua oficina." Ele pausou. "Não é caridade, é negócio. Você é a melhor nisso." Helena sorriu. "Me manda os detalhes." "Mando amanhã. Obrigado, Helena." "Obrigado você." Desligou. 2 propostas em uma semana. Oportunidades aparecendo. Não por pena, não por sorte, por competência reconhecida. Domingo de manhã, Helena acordou cedo. Não tinha trabalho, mas tinha um ritual. Pegou as chaves da Brasília, dirigiu até a serra onde tinha testado meses atrás.
Estacionou num mirante, desligou o motor, saiu. Olhou para a cidade lá embaixo. De longe tudo parecia pequeno. As dificuldades, as dúvidas, os momentos em que quase desistiu. Mas também parecia claro. A trajetória, os sacrifícios, as vitórias. Helena encostou na Brasília. O metal ainda quente do sol. Aquele carro tinha mudado tudo. Não porque era especial, mas porque ela o tinha feito especial. E no processo tinha provado algo, não para Ricardo, não para o mundo, para si mesma, que era boa, que pertencia, que merecia. O celular vibrou, mensagem de um número desconhecido. Oi, Helena, meu nome é Júlia, vi sua história no jornal. Estou começando em mecânica e queria saber se você aceita estagiárias. Não tenho experiência, mas tenho muita vontade. Helena olhou para a mensagem. 6 anos atrás, ela tinha enviado mensagens parecidas, dezenas delas. Ninguém respondeu. Digitou: Oi, Júlia, pode vir conversar segunda-feira, às 9 horas. Endereço da oficina está no site. Até lá. Enviou. Segundos depois, a resposta: Sério? Muito obrigada, vou estar lá. Helena sorriu. Talvez fosse isso. O legado, não o troféu, não o dinheiro, mas a porta que ela agora podia abrir para outras pessoas. A oportunidade que ela não teve, mas que podia dar. Helena entrou na Brasília. Ligou o motor. O ronco familiar a recebeu. Olhou para o volante, para o painel, para o câmbio. Obrigada, disse em voz baixa. O carro não respondeu. Mas não precisava, porque Helena sabia. Tinha começado invisível, ignorada, sozinha, e agora era vista, respeitada, acompanhada, não por ter vencido uma competição, mas por ter se recusado a desaparecer. Colocou a primeira marcha, saiu do mirante. Enquanto dirigia de volta para casa, uma certeza se instalou. Isso era apenas o começo. Havia mais a construir, mais a ensinar, mais a provar. Mas agora, pela primeira vez, ela não estava provando para os outros. Estava construindo para si mesma. E isso, no final, era a única vitória que realmente importava. Briusa, Chia e fim da narrativa. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdo assim, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Sua interação faz toda a diferença. Até a próxima.